Olá, galera Kenko, mais uma vez, outro episódio aqui no nosso encontro. Tô com uma pessoa muito especial, também faz parte sempre daquele rol de amigos que a gente vai criando ao longo dos últimos anos, né? Ela vem do Espírito Santo, mas na verdade ela é mineira, radicada no Espírito Santo, na capital, cidade maravilhosa. Não é na capital, é do ladinho, mas ela vai falar um pouco sobre isso. Ela é biomédica, a doutora Karine Simões. Obrigado por aceitar o convite. Demorou, a gente estava ensaiando, mas agora deu certo a agenda, né, Karine? Fiquei muito lisonjeada, eu agradeço estar aqui hoje com você, é um prazer de estar aqui, né, contribuindo e a gente aí divulgando tudo. Agradeço. Essa é a ideia, que bom. Karine, eu falei de você tem um projeto já há muitos anos, né? Como meu parceiro, amigo de mais de 3 décadas, o Machado, Zé Machado. Aquele abraço pro Machado, que coordena para nós, é o presidente da Vida Ativa. Nós vamos falar um pouco sobre o congresso daqui a pouquinho, né? Que a gente está... vocês estão organizando, a gente vai participar, muito bacana. Mas fala um pouquinho para o pessoal te conhecer aqui no canal, né? Sim. Quem que é a doutora Karine Simões, um pouquinho de como é que foi essa tua trajetória, brevemente, aí para você estar aqui com a gente hoje. Como o Takashi falou, sou mineira, né? Vivi em Governador Valadares há 25 anos, aí me casei e fui para o Espírito Santo. Mas eu era professora de balé e sapateado, e eu tenho uma prima, a Raquel, que é da área da estética. E ela, assim, dentro da cidade era muito conceituada, né? Tinha muitos resultados, muitos médicos trabalhavam juntos. E um belo dia, ela virou para mim e falou assim, vai lá me ajudar a administrar, que eu... no balé, a minha tia, que era dona da academia, eu ajudava na administração e dava aula. Vão lá me ajudar, não sei o que e tal. E eu fui. E aí peguei um produto na mão. E me apaixonei. E nunca mais eu voltei para o balé e para o sapateado. Lógico que teve a transição, né? Claro. Para deixar tudo certinho. Mas me apaixonei, entrei para a área da estética, fiz um curso livre. Na época não tinha curso de formação. E nesse meio termo foi aonde ela dava os treinamentos para o Machado quando ele vendia o equipamento lá. E a gente se conheceu, e em um ano casou e eu vim para o Espírito Santo. Então você já até casamento deu, foi? Deu até casamento, a área da estética. Top. E aí já estou lá no Espírito Santo 23 anos, né? A gente trabalha junto. Ele já tem a empresa Vida Ativa há 34 anos. Eu faço parte há 23 anos. E a gente vem aí com essa trajetória na área da estética, onde depois, quando saiu o curso, né, o tecnólogo, né, o curso superior de estética, eu fiz. E depois vi a necessidade eu adoro estudar, de entrar também na área da biomedicina, né? Direcionado para a área da estética. Da estética. Apesar da gente ter um amplo campo de atuação. Sim. Mas eu sempre tive essa parte integrativa associada, né? Apesar de ser professora da parte de eletroterapia, mas eu acho que a gente tem que potencializar e tudo é um conjunto. Né? Então, eu me lembro que quando eu te conheci, a gente já tinha uma relação com o Machado de muitos anos, né? Sim. E aí você era bem focada na parte de eletroterapia, os cursos, as formações, as capacitações com as alunas, e vocês acabaram criando ali uma experiência, um know-how muito grande no Espírito Santo. Não só, né, todo o estado do Espírito Santo, mas vocês abarcam uma parte de Minas, né, que tem toda aquela zona da Mata de Minas, uma parte do sul da Bahia, e o Rio também, né, pedaço ali perto do Espírito Santo, Campos de Goitacazes. Sim, ali naquela região. Bom, Karine, e você depois acabou também indo agora, né? Eu me sinto um pouco culpada disso, mas foi. E você acabou fazendo uma pós na área de medicina chinesa, na parte de acupuntura. Acabei de concluir, né? Estamos aí acabando a conclusão, falta só um módulo aí para apresentar. Eu vejo a importância, como eu falei, né? É todo um conjunto. E nos atendimentos, eu vi a necessidade de entrar com essa, né, com a parte da acupuntura, para a gente ajudar no equilíbrio das pessoas, para a gente ajudar ela a se identificar quem ela é,
Porque na área da estética, hoje a gente vem vivendo muito... A pessoa não aceitar quem ela é olhando no espelho. Muitas pessoas com dores. Então, às vezes, a pessoa chega para tratar a área da estética, mas a pessoa está lotada de dor. Sim. Não, a gente trata de dentro para fora, né? Então, você sabe que isso é um ponto interessantíssimo que a gente usa essa palavra. Eu, quando entrei no segmento e tudo mais, a gente usava a expressão, é as medicinas alternativas. E hoje não tem mais essa. Eu acho que as PICs, né, que as práticas integrativas, né? Que inclusive isso foi um trabalho muito bacana de alguns membros lá em Brasília que se dedicaram para criar essa conscientização dessa ideia. A palavra aí, sim, eu acho que ela é bem abrangente. Integrativo, integra. E eu acho que você fala muito bem quando você cita esse exemplo, que é essa figura de que não dá mais em nenhuma área, eu penso que da saúde, essa é uma percepção minha, que não dá mais para a pessoa separar, né? Eu vou tratar estética, é só estética. Aí você está com um problema psicológico, eu vou lá. Então, ou seja, claro que a especialidade vai existir, né? Mas a pessoa precisa entender essa parte integral para que, inclusive, a própria esteticista, a própria massoterapeuta, ela possa entender que aquela paciente precisa de um acompanhamento mais profundo. Aí ela direciona para uma psicóloga, enfim, para qualquer outra necessidade, né? Sim, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Um profissional hoje da área da saúde que se achar que é só ele que vai tratar sozinho, ele está totalmente enganado. Né? Então, eu tenho uma equipe multidisciplinar, então eu tenho dermatologista, eu tenho várias coisas, psicólogo, que eu vou indicando para o paciente de acordo. A gente vai sutilmente, né? Olha, eu acho legal isso daqui, naquela conversa, a gente vai acrescentando isso e mostrando principalmente para cliente, né? Porque eu falo que se você não está bem internamente, como que vai refletir beleza no externo? Claro. Fica uma coisa assim muito superficial, muito fria, né? Sei que é lá do interior, que nem eu, a minha mãe falava uma coisa que eu uso, mas é uma grande realidade, né? Tem um ditado lá no norte do Pará que diz, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. A estética, a gente trazer um pouco para isso, não adianta as pessoas estarem fisicamente ou externamente bem, mas internamente a pessoa não está performando, fazendo tudo que precisa ser feito, né? E a cobrança vem muito grande em cima das mulheres, né? Claro. Hoje os homens estão se cuidando muito, mas as mulheres hoje é uma cobrança, eu não gosto disso. Não, a gente está aqui para realçar a beleza que você tem. Lógico que tem coisas que a gente sabe que dependendo, pode passar por uma cirurgia, ter uma necessidade, ou aquilo incomoda ela psicologicamente, né? E aquilo dentro da equipe vai direcionando. Mas é mostrar que todo mundo tem a sua beleza. Claro. Karine, uma coisa que você falou bem interessante, que é essa questão multidisciplinar, né? Que você atua lá no teu espaço, né? No teu instituto. Mas antes disso, uma coisa bastante importante que eu quero ressaltar aqui para os nossos ouvintes, para o nosso público, é também a figura da Karine empresária, a Karine Simões empresária. Por quê? Porque além mais dessa parte técnica, que é a doutora Karine, que atende lá no instituto, com a equipe, por trás disso você tem toda uma estrutura empresarial que abarca, né? A parte empresarial do que você faz todos os equipamentos de eletroterapia, de eletromagnetoterapia, né? Você faz os treinamentos, muitos cursos, capacitação, workshops e tudo mais. Inclusive, você veio aqui para São Paulo, ontem você estava buscando, né, conhecimento na área curso, médica, na área médica. E os equipamentos mais direcionados. Então, sempre esse lado empresarial, acho que é importante. Por quê? Para trazer também para o nosso público feminino essa visão, né, de que, claro, existe todo um conhecimento técnico, científico, sim. Mas se você não tiver uma gestão empresarial por trás disso tudo, aquilo fica difícil de você expandir, né? Empresarialmente e até economicamente falando, né, Karine? Porque hoje, qualquer profissional da área de saúde, vários tem esse problema e hoje já tem várias empresas direcionadas para isso. A gente se forma na área da saúde, a gente sabe tratar aquilo que está indicado ali e tudo, mas ninguém sabe administrar
a sua clínica, ninguém sabe administrar como que vai fazer hoje o Instagram e não sei o quê, as redes sociais. Então, hoje, eles estão tendo, tipo assim, se eu quero ter resultado e trazer cliente e mostrar o meu resultado, eu tenho que entender toda essa parte por trás. Claro, eu entrei na Sociedade Brasileira de Medicina Estética uns, sei lá, 20 anos atrás, quando eu comecei no trabalho, e a gente via isso, eu falava isso para os profissionais de saúde, incluindo, né, médicos, biomédicos, eles têm... E porque como é uma medicina, uma ciência inexata que está mudando todo o tempo, novidade, e aí, então eu digo assim, ó, vocês trabalham, mas esquecem de vender ou não aprendem a vender um bom serviço, né? Que saber fazer essa parte, vamos dizer assim, comercial, de marketing, que você falou de... E a parte financeira, né? Principal, porque eu falo que é o coração da casa. Se você não souber administrar, como é que você vai viver? Como é que você vai poder estar com sua cabeça bem para você trabalhar? Né? Então, assim, não é porque eu não gosto, é porque é necessário. Claro. Então, a gente até brinca no escritório, né? Eu falo, qualquer setor da empresa, se acontecer alguma coisa, eu entro e faço. Claro. Né? Então, eu sei no meu financeiro como é que funciona, eu sei tirar nota fiscal, eu sei ir no estoque, eu sei onde que está o produto. Nossa, mas, gente, desde o momento que você tem um negócio, você vai ter pessoas para te ajudar na administração, mas você tem que entender o processo. Claro. E tem aquele que é você que vai fazer. Que aí é o caso. Lá no Instituto é você que tem que coordenar, é você que define os protocolos, é você que vai fazer toda essa parte. Bom, e tem uma parte também, Karine, que é bem interessante, que foi uma vivência pessoal tua, né? Porque eu falo assim que eu tenho um pouco, gente, o meu dedo nessa história da medicina chinesa, da acupuntura, porque a Karine, depois que a gente se conheceu através do Machado, a gente já conheceu o Machado, foi se aproximando, conhecendo principalmente as nanotecnologias, o fóton, o eletromagnetismo, e o Ginkgo Bio. E eu me lembro que o caminho foi, né? Vem para o simpósio, a Karine começou a vir para o simpósio, trazer por quê? Porque era uma formação de eletroterapia muito ortodoxa da universidade, faculdade de fisioterapia, vamos aprender como funciona a parte de reabilitação e tudo mais. Aí quando você vem, você começa a conhecer outros profissionais multidisciplinares. Isso. E numa das nossas bate-papo, depois, graças a Deus, a gente tem essa vantagem aqui no KenkoCast que a gente acabou fazendo muitos amigos, né? Além inicia com um relacionamento profissional e depois a gente pode grandes amizades, assim como tem com você e Machado. E aí você, numa ocasião, você falou de um problema, inclusive pessoal, que você vivia, né? Sim. E aí a gente acabou apresentando uma figura, né, ilustríssima que lamentavelmente nós o perdemos, que foi o professor doutor, né, Antônio Salgado, que veio o professor aqui, você conheceu ele num simpósio. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco, porque na época eu disse, Karine, talvez ele seja uma pessoa que possa, de alguma forma, com a técnica que ele está desenvolvendo, que ele está estudando, te ajudar. Conta para mim, como é que foi esse momento seu, Karine? Eu fui diagnosticada, né, demorou, a síndrome da miofáscia, que é diferente um pouco da fibromialgia, é dores generalizada, né? Então, um ponto interessante que a gente estava falando nos bastidores antes. No começo, a gente imaginava que era, até você falou, fibromialgia. Depois você disse que para o diagnóstico da miofáscia, você tem que ter um aprofundamento, o profissional tem que ter um conhecimento mais profundo, né? Porque a fibromialgia hoje, graças a Deus, isso a gente está falando 15 anos atrás, né? Sim. Ninguém falava disso. Ninguém. E aí, a fibromialgia hoje já tem o exame que você faz e já comprova a fibromialgia, né? Ela tem os pontos certos das dores, né, que a pessoa sente naquelas áreas. É o reumatologista que faz esse diagnóstico fechado. Né? E vários outros profissionais hoje já estão se qualificando bem nesse posicionamento. E aí, a miofáscia não. A miofáscia ainda não tem um exame. Então, é um diagnóstico de conhecimento do profissional, palpando, vendo, estudando, e aí ele dá esse diagnóstico. Então, a gente trava o corpo inteiro, não é só pontos específicos. Então, você tem um ponto gatilho, né? E ali começa a desencadear, porque a miofáscia é o revestimento do músculo, né? Então, é vamos dizer, um distúrbio cerebral, ele faz uma contração e não relaxa mais. E aquilo vai criando nódulos em todos os músculos. E é uma dor insuportável. Imagina você contrair e não relaxar mais aquele nódulo e você vai dificultando a sua mobilidade. Sim. E ninguém falava nisso. Só tinha uma pessoa
no Espírito Santo, que tinha ficado 2 anos em São Paulo, na Clínica da Dor, que era um ortopedista muito famoso, que infelizmente faleceu com 35 anos. E ele falou, eu já sei o que você tem. E aí a gente começou, eu fui para a liberação miofascial com o fisioterapeuta, onde eu fiquei 10 anos. Mas eu não tinha mais aquela qualidade de vida que eu tenho hoje. Eu sempre tinha dores, eu tinha limitações, mas eu sempre fui muito persistente, porque isso você tem que ser. Eu falava, eu vou ficar bem, eu vou superar isso, eu tenho certeza, não vou me entregar. Porque muitas pessoas se entregam. Gente, não se entrega, lute, porque senão você vai ficar em cima de uma cama, sentindo dor. Tem recurso, né? Na verdade, você vai buscar Hoje tem muito recurso. Essa é e aí eu vi lá na palestra, né, do simpósio, que ia ter uma palestra de fibromialgia. Eu falei, nossa senhora, eu tenho que ir, porque tudo eu ficava em cima. Você lembra o ano disso? Foi antes da pandemia, não foi? Foi 2000 e... Foi quando a gente teve aquela festa fantasia com vestido de índio. Tem a festa fantasia que você... Mas eu acho que deve ter sido... Foi em 2020... Não. 21... Não, foi antes. Não, foi antes? Foi. É por aí. Acho que foi 2019. 2019, 2020. Já faz um tempinho. 6, 7 anos. Porque ele faleceu já faz o Dr. Salgado. Uns 2 anos. Depois ele foi fazer o curso contigo lá. Início de agosto. Sim. Eu tava até com essa data na minha cabeça. Acho que foi 2019. Tá. E aí eu fui e vi a palestra com o doutor Salgado. E fiquei desesperada. Saí, né, da palestra atrás de você. Pelo amor de Deus, Takashi, esse moço tem que me atender. Porque o doutor Salgado atendeu a freira no palco e tirou todas as dores que ela tinha fibromialgia. Eu fiquei louca com aquilo. Eu falei, gente, isso aqui. E aí você conversou com ele, ele falou, não, vou te atender. E aí ele mandou eu andar, né? E quando eu voltei, ele virou e falou assim, você vai pegar esse algodão e colocar no final do seu dente, o último dente. Gente, na hora que eu coloquei, eu fico emocionada até hoje de falar. Eu tava toda travada, porque eu tava já no segundo dia, sentada, assistindo o simpósio. E aí eu destravei inteira. Eu tinha muitos nódulos que davam na parte peitoral, que o meu gatilho é na cervical. Tava com dor na lombar. E aí, eu falei, o que esse homem fez? Eu falei, o que você fez comigo? Ele falou, você tem um distúrbio, né? Na sua ATM. Um distúrbio, assim, dentro da parte dele, né? Sim. Ali. E eu simplesmente encaixei onde você precisa usar a gente tem que fazer um aparelho, no seu caso eu indico o aparelho, que poderia fazer o aparelho ou a palmilha, mas no seu eu indico o aparelho. Então isso aqui é um paliativo que eu fiz para você, que pode ser que amanhã você tá travada de novo. Ou pode ser que dure 1 ano, 2 anos, porque ele tinha os movimentos e a colocação do Kenkobil nas posições exatas dentro do estudo. Para destravar. Para destravar. Então, aquilo, aí ele falou assim, nós vamos desmamar a medicação, porque eu tomava medicações que prejudicou o meu intestino. Eu tinha síndrome do colo irritável pelas medicações que eu tinha que tomar. E naquela noite foi muito difícil, porque eu olhava para os remédios e falava, meu Deus, eu vou parar de tomar esses remédios, o que vai acontecer? Será que eu vou travar? Era tudo muito novo, né? Mas eu estava ali para entrar no processo. E aí a gente começou a desmamar e eu simplesmente nunca mais tomei medicação, eu nunca mais travei e eu fiquei 1 ano e 1 mês assim. Aí um belo dia eu acordei, travei, começou. E eu virei para o Machado e falei assim, eu não tenho condições psicológicas de voltar a sentir aquela dor que eu senti. E liguei para o Dr. Salgado. Doutor Salgado, eu estou indo para Recife. Eu vou pegar o avião, estou indo para ir para o senhor me destravar. Ele falou assim, não, você não fez o aparelho, você vai para Belo Horizonte, que aí tem a dentista, que eles tinham trabalho juntos, né? E você vai na doutora Gisele, ela vai fazer o aparelho, eu vou passar tudo para ela. E eu fui para Belo Horizonte, peguei o avião, fui para Belo Horizonte e comecei a usar o aparelho junto com as colocações do Kenkobil. Porque o Kenkobil eu sempre usei, ele fica do lado da minha cama. Então, tem as posições que eu encaixo, né, com o Kenkobil. Então, no meu dia a dia, eu tô vendo que eu tô travando mais, quer dizer, Kenkobil. Porque é incrível, como o meu é o deslocamento do ióide, e aí dá o gatilho. Você aplica naquele... Aqui, na hora, eu sinto assim, parece que vem uma mão assim, tira tudo. É engraçado falar isso, porque o pessoal fala assim, nossa, parece coisa do outro mundo. Mas, gente... Só quem sente a dor sabe. Só quem sente a dor. 2 coisas que eu queria falar do que ela colocou. Para o público entender, essa parte da miofáscia ou da fáscia, sabe...
mais fácil. Carne, né? Sabe o peito de frango, quando tem aquela película que reveste o músculo do peito de frango? A carne vermelha, né? A gente vê bem nítido. Aquilo ali é a face. E ela vai revestir, é como se fosse uma teia que nos veste por dentro, todos os órgãos. Imagina aquilo repuxando, porque ele tem um ponto gatilho, como a doutora falou. O que aconteceu? Quando eu conheci o Salgado, ele participou de um evento, tinha alguém falando do Ginkgo Bio, ele nos procurou dentro da universidade. Não, eu preciso entender isso. Porque, Karline, ele fazia todo aquele estímulo no ióide com agulhamento. Agora você sabe, com aquelas agulhas pequenininhas de aspiral que usa na aurículo. Sim. Só que imagina como se fosse minha barba, um monte de pelo aqui. Imagina a dor que dá, que ela ficar picando isso aqui e a pessoa tinha que ficar lá 40, 50 minutos. E a aplicação do PENF nessa região aqui é totalmente indolor. Sim. Zero dor. 5 minutos. 5 minutos, né? Por quê? Porque ele vai fazer o processo de estimular exatamente o ponto. Então, o Dr. Salgado era um professor da Universidade Estadual de Pernambuco, ligado ao Hospital de Clínicas de lá, que era um professor doutor especialista em posturologia, formado na França, com acupuntura, auriculoacupuntura, mas ele era dentista, professor de odontologia. E ele descobriu na posturologia todos esses travamentos, inclusive não só do teu caso, que era um pouco mais complexo, mas também da fibromialgia, que fazia a mesma coisa. Por quê? Porque destravava os pontos gatilhos, essas dores que acompanhava. A partir dali, eu senti o quê? Aí a Karine, né? Como boa professora de universidade, preto no branco, queria ver tudo que queria acontecer. Por quê, né? Por quê? Aí ela começou a estudar, começou a se aprofundar. Já estava na formação de biomedicina, todos os processos bioquímicos do corpo e tudo mais. E aí ela começou a viver um pouco mais, a vivenciar um pouco mais o mundo da medicina chinesa, que não era a tua praia, né? Não era. Eu sempre fui muito objetiva, né? É como você falou. Por quê? Eu tenho que ver aqui, no livro, onde está dizendo. Cadê o artigo? Eu que eu digo, eu sentava lá com ela. Por que está aqui? Não sei. E aí, eu falo que tudo é para mudar, né? A vida da gente. Eu virei e falei assim, gente, por que isso está acontecendo? E ele virou para mim e falou assim, você tem esse distúrbio, mas você tem que entender emocionalmente o que está acontecendo com você. Sim. Porque esse estudo dele ia comprovar, porque quando você tem fibromialgia ou miofasciite, só fala que é emocional. E não é só emocional. Ele ia, né? Claro. Ele quebrou isso, né? E aí, o importante também que ele falou, uma coisa que eu nunca esqueci. Eu usei o aparelho ortodôntico. Sim. E a gente olha muito a estética, né? E eu usei durante 5 anos, depois mais 3 anos. E no mesmo mês, né? Porque teve outros acontecimentos, que foi a perda também que eu tive, né? Eu interrompi uma gestação. Sim. Então, eu tirei o aparelho e tive a perda. Então, eu tive 2 coisas. Que ele falou, pode ter deslocado muito. E ele falou, eu bato muito isso em cima dos meus alunos na ortodontia. Você tem que ter muito cuidado o que você faz com o seu cliente. Não é só esteticamente tem que ficar tudo alinhadinho. Tem gente que não vai poder ficar alinhado. E o meu não ficou alinhado porque eu não aguentava de dor. Então, ele falou assim, muitas coisinhas que vai juntando que desencadeiam uma coisa dessa. Lamentavelmente, como você falou, nós perdemos o Dr. Salgado, Sim. Mas ele deixou, alguns eu vou buscá-lo, o Dr. Marcos também aqui, que também entende, porque vem muito do conjunto de estimulação eletromagnética com o conhecimento de DTM, né, que é o distúrbio temporomandibular. E a gente está fazendo um trabalho muito bacana, com uma parceria com a doutora... só que lá a especialidade é a acupuntura e eu quero levar isso para a gente dentro da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Inclusive, eles publicaram um artigo muito legal no ano retrasado, nos Estados Unidos, mas aí eles fizeram utilizando os PENFs mas era numa algia de pescoço, chama... Agora não me... Bom, enfim, depois eu vou deixar, inclusive, trazer o pessoal daqui para falar desse estudo, mas levar a possibilidade da gente seguir com esse estudo, visto que o Dr. Salgado interrompeu, né? E ele deixou uma aluna, que é a Glide, que foi a aluna que acompanhou ele durante todo o processo,
para fazer a pós. Ela era uma pós-doutoranda e acompanhou ele todo o processo no Aliviar. Eu tenho tudo isso catalogado, mas realmente foi uma perda. Ele faleceu logo depois. Ele faleceu no Covid, infelizmente, com o vírus. Mas... Não, eu falo que eu sou grata para ele o resto da minha vida, porque hoje eu tenho uma qualidade de vida, consigo manter, sim, né, usando o Kenkobi, usando o meu aparelho, não uso medicação. Que é extraordinário. Né? Eu faço canoa havaiana, eu faço pilates, 5 horas da manhã, gente. Quando eu vou para lá, ela acorda às 5 horas da manhã e vai fazer canoa havaiana de madrugada. Lógico que o corpo da gente tem uma limitação, claro, né? Pelo óbvio. que tem, mas hoje eu falo, gente, eu não imaginava isso. E assim, a acupuntura, você foi o que... colocou, né? Plantei a sementinha. Plantou a semente, fez a alteração. E eu fui fazer a parte da acupuntura muito assim, para me conhecer. Eu falei, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. Claro. Entender o outro lado. Legal isso. E aí eu entendi o que tinha acontecido, que ajudou a desencadear isso também, e tratei. Né? Então, é um conjunto de coisas. Muito então, legal. Se eu não tivesse corrido atrás, se a gente não ficar curioso, se a gente não for... Gente, eu vou falar com toda sinceridade, eu não tava nem aí. Se falar assim, você tá doida, não sei o quê. Só quem tem a dor é que sabe. Né? A dor leva à loucura, né? Fala. Então, eu falei assim, eu vou achar a solução. E Deus, né, principalmente, vai colocar a luz, guiar, né? Claro. E graças a Deus eu consegui. Então, assim, quem tem não perde as esperanças, não fica dentro de casa, não fica deitado, não fica chorando, não. Levanta e vai em busca. Agora é achar os profissionais, né? Até porque você sabe que um dos dons do Espírito Santo é a ciência. Você tem o dom do Espírito Santo, a ciência vai buscar o conhecimento, vai encontrar o conhecimento direcionado para aquilo que você falou. Só que também ficar em casa. Porque eu disse, tem solução. E eu sentia, assim, desculpa, eu sentia muito assim, que eu já usava muita coisa de fóton, de tudo. Mas era aquela coisa, né? Por quê? O porquê? Isso. E aí você começou a trazer as respostas, e eu uso isso há 23 anos. E aí eu falava, gente... Não está resolvendo. Não, você viaja, é diferente. Volta, eu quero voltar. Eu quero voltar para minhas tecnologias. Então, é aquela vivência. Mas uma coisa interessante é o seguinte, as pessoas terem a noção de que existem casos como específicos que você precisa estar. Por exemplo, só o Kenkobi para fazer o destravamento não te traria o conforto que você trouxe. Não, foi o que o doutor falou. Só... eu vou pegar e vou fazer só a correção temporomandibular, também não vai resolver ou vai ser paliativo. É um conjunto de Aí coisas. ele conseguiu criar a técnica para fazer o quê? Porque se você deixar de fazer, o que vai acontecer? Em algum momento vai ter... o pessoal fala é neurológico, é psicológico, é mental, mas vai ter algum gatilho que vai refletir no físico. Porque o que acontece? O receptor, né, que ali, vamos falar assim num verbo, né, mas assim, que não está agindo corretamente, a hora que qualquer coisa, eu fiquei estressada. Às vezes eu pegava uma mochila. Era um gatilho. Sim, às vezes, o que você falou, um problema na rua, né? Bateu um carro, foi assaltado, qualquer coisa que pode... E a gente tem muito disso hoje em várias outras... Que é o psicossomático que vai, né? Somatizando tudo. E em algum lugar ele vai explodir. Ele vai ter que explodir. Vai. Né? E aí a gente tem que, infelizmente, parar, se olhar no espelho, entender que se você não mudar... não vai ter ninguém resultado. Vai mudar para você. Ninguém vai mudar para você. Isso aí. E seguir, entendeu? Então, é um conjunto de coisas, gente. Mas, não fica achando que uma pessoa vai resolver seu problema. Mas é aquela coisa. Se eu não coloco quem cobriu, tá travando, é um recurso. Claro que é um recurso. É um recurso de manutenção, né? É o que a gente fala. Você trava muito rápido. Sim. E você sabe que é perceptível. Você, no dia a dia, obviamente não, mas a gente convive sempre, mas não... direto, né? Porque você está no Espírito Santo e eu aqui em São Paulo. Mas é nítido para mim, para o Machado, já comentei isso com ele também, que a tua mudança em relação à própria... até os próprios aparelhos, a tecnologia, você quis se aprofundar, né? Naquela... Quando você tinha toda uma equipe de fisioterapeuta que era muito questionador, que era muito... Aquela visão de que... Aí você começa a dar um passo atrás e querer... Tipo assim, você tem que ceder. Então... Mineira, daquela turrona, né? Machado que eu digo. Você tem que ceder porque o negócio é muito mais além ainda, que vão descobrir muitas coisas. Bom. E isso que é legal, Karine, inclusive que eu quero falar agora, é sobre... eu acompanho
né, o projeto de vocês, né, os 23 congressos aconteceram, agora vai ser o 24º, né, mas há mais de 30 anos, porque teve sempre os congressos tiveram aquele delay da pandemia que não aconteceram, vocês ficaram um tempo, mas o teu próprio congresso, com a mudança que aconteceu no mercado pós-pandemia, no que vem acontecendo, e a sua mudança pessoal também, profissionalmente, eu não diria mudança, não é a palavra correta, mas essa evolução contínua que a gente está em busca sempre de novos conhecimentos para agregar aquilo que a gente tem, né? Então, vocês estão com um projeto maravilhoso. Nós vamos ter depois aí na tela para vocês conhecerem, que é o 24º Congresso Vida Ativa de Estética do Espírito Santo. Isso. Que, pelo que vocês me falaram, vou estar lá. Muito bacana que eu vou estar lá. Me convidaram, a gente vai estar lá também. Com o pessoal, você vai falar disso. Mas que leva o nome, ainda tradicionalmente, de estética, mas este ano vai vir com muito mais que estética. Fala para nós. Sim. A estética, ela muda muito rápido, né? Então, hoje antes era tecnologia, parte manuais. Hoje é tecnologia, parte manuais e junto injetáveis. E aí agora o injetável, ele tá bombando, mas as pessoas estão entendendo, como eu sempre falei, gente, você pode usar o injetável, mas vamos estimular o que tem natural em cima da tecnologia e preencher o mínimo do mínimo. E hoje a gente está vendo, né, o pessoal só tirando. Então, está tendo essa mudança. Muita tecnologia vindo para o mercado para ajudar em resultados, como cosméticos também, na parte regenerativa. Mas aí foi muito bom porque eu falei que tudo tem seu tempo, né? Eu fiz a parte da biomedicina para ir para a estética, né? Ser biomédica esteta, para fazer a parte de injetar. E fiz e faço. Só que é uma coisa que eu falo assim, gente, vamos estimular ao máximo, injetar o mínimo. Eu sei que isso envolve muita parte financeira, né? Você ganha, tem um retorno muito bom com a parte injetável, porque eu comprei aquilo ali, injetei, já paguei, já ganhei. Não é igual uma tecnologia que a gente compra, é um investimento, que você vai demorar um tempo para ter esse retorno. Mas você está estimulando uma coisa natural da pessoa. E a gente tem que, como eu sempre falo, realçar a beleza. Lógico que a gente está perdendo parte muscular, parte óssea, gordura, vai ter o derretimento, que principalmente as mulheres, né? Tô derretendo. Mas a gente tem como usar recursos hoje, está vindo muito, agora tá bombando isso, né? Tipo assim, ficou aquela parte muito injetável, o pessoal exagerou muito, agora o pessoal tá recuando. E aí a gente vê, como eu sempre falei, se você não tá bem dentro, aqui é um externo então, que não tem uma durabilidade. Posso te falar uma percepção minha e você me ajude nisso, que é lá do homem, né? Sim. E eu vejo muito, né? Eu discuto isso com a Daniela, minha esposa, que a gente olha a cara de umas mulheres, até meninas, que você olha, elas começam a usar muito injetável e vai tirando uma harmonia facial. Identidade. Gente, a identidade, essa é a palavra, a identidade facial dessa pessoa. E a gente vê, é um exagero. Você sente isso também? Sinto e confesso que eu falei isso com a minha mãe, falei com meu esposo. Eu falei assim, é lindo o trabalho, mas sabendo fazer. Porque eu não acho bonito o que está sendo apresentado. E lógico que tem aquelas pessoas que eu sigo, que eu estudo junto, que eu sou assim, que respeita a identidade da pessoa e coloca o que precisa naquilo que ela perdeu. E não é tipo, eu quero o meu rosto mais quadrado, empina meu nariz. Não é você mais. Você perdeu sua identidade. Então, é aquela coisa assim, o que eu posso te valorizar sendo você? E não, tipo assim, vamos colocar X é tanto? Entendi, porque, olha, esses dias a cena que eu até comentei com a minha filha, porque eram meninas da idade dela, estava num voo, e na minha frente tinha duas meninas, jovens, assim, de 20 e poucos anos, e elas, menina adora ficar tirando essas fotos, assim, dentro do avião, cara, ela tava com os lábios, Karine, que eu falei assim, que é isso, gente? Como pode? Deforma, não é uma coisa assim. Não. O lábio da menina tava enorme. E você percebe. Eu falei assim, será que ela fez um preenchimento e tá inchado ainda? Não, mas ela tava toda maquiada, não era. Eu acho que ela tinha exagerado. E aí a gente, uma menina de 22, 23 anos. É porque a gente fala a dose, né? Porque assim, a pessoa coloca, ela acostuma com aquilo. Aí ela quer mais.
aquilo fica viciante. Ai, põe mais um pouquinho. Ai, põe mais um pouquinho. Então, o profissional que fala assim, não, tá ótimo. Tá no seu limite. Olha como é que você era. Aqui a gente colocou o que precisava, que perdeu. Que é com o envelhecimento. Esse limite... mas o duro é encontrar a pessoa com esse senso de limite que você tem de responsabilidade profissional também. Então, você está trazendo essa linha, esse tipo de professor. Porque nós vamos ter gente aqui, vamos ter atrações internacionais. Vamos trazer a Doura, falando, a doutora Doura, aí falando da Argentina, né? Que a gente vai falar muito da parte interna. Sim. Processo inflamatório. Ai, Karina, meu rosto é cheio de melasma. Filho, se você está inflamada, a primeira coisa eu tenho que desinflamar, porque isso é uma inflamação. Então, piora o melasma. Então, várias coisas. Dores, né? Problema intestinal. O que adianta você vir aqui gastar milhões e milhões e internamente você tá destruída? Você não vai. Ou então, aí, o que acontece? Nossa, você não me deixou naquele resultado que eu queria. Porque ela coloca uma coisa na cabeça dela. Sim. Né? E ela quer cobrar aquilo, né? Eu sempre brinco. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu quero não sei o quê. Aí eu falo assim, eu brinco, falo assim, só se morrer nascer outra pessoa. Porque não tem essa pessoa, cabe essa estrutura. Você não tem essa estrutura para carregar isso. Sim. Então, às vezes, você tem que ser radical. Né? Pé no chão. Então, e principalmente, trazendo essa parte regenerativa. Nós estamos com vários cosméticos na parte regenerativa, na área da estética, mostrando, né, muita coisa. Então, a gente vai trazer isso. A gente vai trazer recursos para a parte interna. Então, hoje, a estética é entender o seguinte. Se internamente você não está bem, você não vai ter o resultado que poderia chegar. Nós vamos chegar aqui e não aqui. Porque a gente depende do cliente. Quando a gente está tratando gordura localizada, o rejuvenescimento, se você não fizer seu home care em casa, se você não seguir uma alimentação, a gente depende do cliente. E o cliente deposita o quê? Não vou falar todos, que tem quem segue direitinho. Ele só joga assim, eu quero esse resultado. Mas cadê a sua parte? Claro, a maior parte é sua. Ele terceiriza a responsabilidade, né? Então, é mostrar que a gente tem que conscientizar os nossos clientes, que é um conjunto de coisas, principalmente a parte interna, emocional, né? O que você come, como é a sua atividade física, para que ajude a gente naquele resultado estético. Claro. E aí, então, o evento vai acontecer 24 e 25, um sábado e domingo de maio. 23 e 24. Perdão, 23 e 24 de maio. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Lá no Golden Tulip, em Vitória, no Espírito Santo. Todos estão convidados. Isso, nós vamos deixar daqui a pouco também. Eu ia falar isso. Para as pessoas que querem, porque além de ser, não vai é no Espírito Santo, mas ele é regional, nacional. Sim, né? sim. Então, a gente vai colocar aqui o QR Code no nosso vídeo também, na edição. Aí dá para ver todas as palestras que vocês vão ver. A gente vai falar de melasma, a gente vai falar dessa parte interna, de produtos regenerativos, de tecnologias que estão no auge. Então, nós pegamos, né, a parte científica pegou o quê? Um pouco de tudo. Tá. Me fala então. Aí eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, nós vamos deixar, além do QR Code, que o pessoal vai deixar aqui na edição agora, nós vamos deixar também todos os dados e contatos para o pessoal fazer, porque profissionais do Brasil inteiro podem se inscrever, né, para participar. E fala um pouco para mim, eu sei que vai vir Dr. Fábio Borges vai estar lá, a doutora Dora Maggi vem da Argentina, você tem uma convidada, uma doutora que vem de Dubai, que tem uma clínica lá. Sim. Fala um pouquinho para nós desses profissionais, rapidamente, quem são eles e qual área, se você puder dar um spoilerzinho para o pessoal. A gente eu tento mesclar muito o congresso, porque ali eu vou ter esteticista, eu vou ter a dentista, biomédica, fisioterapeuta na área da estética. Então, o congresso ele é direcionado para a estética. Então, vai ter dermatologista, vai ter a fisioterapeuta dermatofuncional, que vai estar falando, vai ter médicos, vai ter um conjunto de pessoas levando aquele conhecimento científico, aquela vivência prática para o congresso. Tipo, a gente vai ter profissionais pessoas que estão quase 30 anos no mercado, falando, meu filho, não adianta você fazer assim, você vai ter que fazer assim. Claro. Porque isso é importante, porque a gente tem muita gente entrando na área da estética achando que estética é dinheiro. Não, a gente vai trabalhar com qualquer outra profissão. Você tem que estudar, você tem que investir, você vai ter que se dedicar. Não venha com essa ilusão. Claro. E a responsabilidade que você está mexendo com o ser humano. Sim. Né? Então, isso a gente deixa bem claro. Então, a gente está trazendo os melhores, assim, foi selecionados para trazer aquilo que ele tem de melhor para apresentar nesse congresso. Que maravilha. E aí a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar dessa parte do IN, que é importantíssimo, né? E eu bato em cima dessa tecla, né? Porque quem gosta só de
eu sou apaixonada por tecnologia, né, gente? Mas hoje vocês já perceberam que seu interno, eu sou uma prova viva, que se você não estiver bem, o seu corpo vai responder de alguma forma. Claro. E é esses clientes que caem na mão da gente. Sim. Né? E dentro dessa, além do final de semana, né? Ele começa no sábado de manhã, a gente tem o congresso todo, nós vamos participar, porque eu vou lá estar traduzindo a da doutora Dora, né? A gente vai trazê-la para fazer, e depois a gente vai ter o pós-congresso. Você vai ter alguns cursos de formação. Um deles eu sei que é da doutora Dora, porque como ela está vindo de Buenos Aires, a doutora Dora tem uma parceria com a gente já de muitos anos. Eu conheço o trabalho dela na Argentina, conheci ela através de um curso de formação de pós-graduação em ortomolecular. Ela é cirurgiã, ela fez medicina estética, ela também começou nessa área, cirurgiã, depois fez cirurgia estética, depois ela foi para medicina biológica alemã, ortomolecular, acupuntura, foi para integrativa. Hoje, a clínica dela, somos amigos e então a gente vai estar também fazendo o curso dela na segunda-feira. Além do curso dela, vai ter algum outro curso na Vida Ativa? Vai ter um com a doutora Edivana Poltronieri, né, que é a parte de emagrecimento, né, muito focado nesse lado. Legal. A importância não é só emagrecer. Você tem que entender o que está acontecendo com o ser humano, por que ele está daquela forma. Né? O processo inflamatório. Aí vem tudo, né? A parte interna. Então, ela também vai ter esse curso. Né? Na segunda também? Na segunda também. Pós-congresso. E estamos estudando mais um. Tá. Mas ainda a gente está acabando de fazer o fechamento aí. Perfeito, então vai ter novidades para vocês. Então, o pessoal que quer conhecer um pouco da programação, dos palestrantes, ele pode acessar o site direto, o QR Code da Câmara? Aqui já cai direto na programação, no QR Code. Tá. E se entrar no site da Vida Ativa também, tem lá, 24º Congresso, só clicar que já cai nessa página então, também. Vamos lá, é com A só, tá, pessoal? Vidaativa.com.br. Vai estar aqui também, aqui na edição do vídeo, www.vidaativa.com.br. Você vai lá e encontra o ícone do 24º Congresso. Aí já tem toda a programação, tem inclusive todas os cursos. Palestras, o mini currículo de todos os palestrantes, tem tudo lá. Maravilha. Já faz a inscrição por lá. E lembrando que eu participei da palestra. Participei não, né? Escutei a palestra dela, fiquei apaixonada com a doutora. Foi aqui, né? Então, por isso que ela convidou. Eu fiquei louca. Falei, Takashi. Eu falo que parece que quanto mais a gente estuda, parece que a gente não sabe nada, né? Então, o que aconteceu? A Dora e o esposo dela, que também trabalha junto, que é o Gustavo, eles ficaram um tempo sem vir, porque a Argentina estava complicado. Eles chegaram há 3, 4 anos atrás a me contatar, falou, Takashi, como é que está o mercado no Brasil? A gente não sabe se vai para o Uruguai. Eles ficaram um pouco... Eles chegaram a pensar em sair da Argentina. A hora que estava aquela loucura no país, política e tal. Aí a língua fez... Eles persistiram. Eles são muito... Ela tem uma estrutura muito boa. Ela trabalha com a filha, que é nutricionista há muitos anos. As duas, então faz um trabalho maravilhoso lá. E ela fazia uns anos que não vinha. E ano passado, em agosto, nós trouxemos ela para o simpósio de PENF que a gente faz há 25 anos também. Aí você assistiu. Nossa Senhora. O pessoal... por quê? Ela fez o quê? Aquilo que eu amo. Né? Por quê? Ela é isso. Ela né? chegou e toma. Não, quando eu cheguei lá também, que eu conheci ela há 20 anos atrás, era a mesma coisa. Então, a Dora vem, pessoal, a doutora Dora, e vem um grupo de pessoas, eu acho que muito interessante vocês conhecerem. E eu digo uma coisa para vocês, porque eu sou apaixonado. O pessoal fala muito do Rio e tudo mais, mas eu costumo dizer assim, que Vitória e Vila Velha, que são ali coladinhas, é como Rio e Niterói, mais ou menos, tem até uma ponte. Só que imagina um rio em miniatura, porque é menor, mas com as belezas tão ou melhores, porque não pode deixar de ir lá conhecer o Convento da Penha, né? Então, ou seja, quem vem de fora, fica o convite, porque quem vier de fora e não conhece a cidade, gente, aproveita o voo, já fica 1, 2 dias a mais e tem que ir lá comer a moqueca. Capixaba. Porque o resto fechada. Aí eu ia falar isso. Os hotéis lá, todos têm esses nomes, sabia? A cidade tem esses nomes. A única capixaba, a única moqueca verdadeira é a capixaba. O resto é fechada, tem esse... Você sabe que eu fico... Quando eu tenho que pegar um voo muito cedo, eu durmo no Ibis ali, que é pertinho do aeroporto. Isso. E tem um painel lá,
lá, não sei se ainda tem, mas a última vez que eu fui lá tinha um painel gigante com os pontos turísticos, uma muqueca, né? Teve um ano que eu fui, vocês me deram de lembrança para os palestrantes a panelinha de barro. Eu tenho em casa ainda guardada lá na minha área gourmet, lá a panelinha de barro do congresso, mas aí tá escrito bem grande assim, não, muqueca, capixaba, o resto é peixada, que é o slogan dele. É uma delícia a muqueca. Então, nós vamos comer pelo menos uma muqueca antes de... Não, quando eu vou para lá não dá para faltar. O bom é a muqueca do Machado. Ele prepara, mas ele vai estar no congresso, o presidente do congresso vai ter tempo de fazer... E voltar, Caixa, não, vamos comer no restaurante dessa vez, porque não vai dar tempo de fazer. Eles são sempre muito... Assim, gente, o que eu quero dizer para vocês é que eu participei, já levei vários parceiros, inclusive o último entrevistado aqui, que foi o professor Regiano Vedovato, esteve uma vez falando para as mulheres empreendedoras, a gente levou. Então, ou seja, eu conheço o trabalho desse casal, do Machado e da Karine, há muitos anos, né? Além do profissionalismo, nós nos tornamos amigos. Felizmente, podemos falar isso de forma mútua. Já tivemos passamos momentos excelentes, viagens, mas passando momentos difíceis também, né, Karine? A gente acompanhou vários momentos aí, faz parte. Né? Eu acho que faz parte disso. É muito prazeroso trazer a doutora Karine aqui para falar um pouco. Agradeço. E o congresso vai estar aí, gente. A gente está finalizando, Karine, mas a gente tem 2 quadros aqui que a gente fala. Um quadro que é o Momento Saúde, né? O que é o Momento Saúde? Algo que tenha te impactado. Talvez você já falou um pouco da fibromialgia, mas você tem outras experiências muito legais que você tem utilizado, que você gostaria de deixar. Então, agora a gente vai falar do Momento Saúde com a doutora Karine Simões. Se cuidar, a parte interna, foca muito na parte interna, no seu psicológico, no que você está fazendo com o seu corpo, né? Porque dependendo do que você está fazendo e o que hoje está aparecendo, tantas doenças, né? Que fala assim, doenças novas do século XXI, e é muito triste a gente deixar acontecer e a gente olhar para vários profissionais da área e virar e falar assim, eu não sei o que está acontecendo com você. E aí a gente não pode desistir. Então, talvez, né, só Deus pode dizer, talvez se eu tivesse mudado, eu tivesse tido esse pensamento, mas a vida é uma experiência, e às vezes eu passei por isso para estar aqui falando. Gente, tudo é reflexo de como a gente vive. Então, assim, o que eu falo mesmo é se cuidar. A gente tem 1000 coisas para favorecer o nosso corpo, ajudar. A gente não vai deixar de ter as nossas tecnologias. A gente não tem como viver nesse mundo moderno. Só que a gente está pagando com a nossa saúde. Então, corra atrás dos recursos que você pode utilizar para ajudar seu corpo e o que você tem que fazer para o seu corpo. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Maravilha. Dica da especialista, doutora Karine Simões, especialista biomédica, agora finalizando, esteticista, acupunturista, professora de eletroterapia com mais de 20 anos de experiência. Muito obrigado por isso. Eu que agradeço. Karine, nós temos aqui o nosso... o nosso amuleto, nosso bonequinho que faz parte da característica do nosso KenkoCast, que é o Daruma, que tem uma história muito bonita. Existe um templo lá em Osaka do Daruma, ele faz parte da cultura japonesa. Então, ele é um monge que passou muito tempo dentro de uma caverna buscando um aperfeiçoamento mental e espiritual. E ele fica naquela posição de lótus, então por isso que ele tem esse formato de bolinha, né? Então, o que reza a lenda do Daruma é que você ganha um Daruma que não tem olhinho. Os dois, ele é sem os olhinhos. Aí você pinta tá vendo que eu tenho 2 aqui com. Você pinta, você dá um olhinho para ele e ele passa a ser para você um intercessor. Ele vai orar no tempo dele para atingir aquele objetivo. Então, toda pessoa que vem a primeira vez aqui no estúdio fazer a entrevista, né, com a gente aceita o nosso convite,
a gente presenteia. Então, o seu está separado, mas você vai pegar esse. Esse não serve, porque esse é do olhinho, já tá. Esse aqui é do KenkoCast, mas para representar aqui para você. Obrigada, muito pegar obrigada. aqui que depois eu te entrego sem o olhinho para você colocar lá. Aí, quando você atinge aquele objetivo, você vai dar um segundo olhinho para ele, entendeu? Do Darumá. Mas é isso. Muito obrigada. Agradecer muito, doutora, a tua presença. E esperar que numa próxima a gente pode vir. E aí a gente se aprofundar. Talvez a gente vai estar juntos no congresso. Vamos estar. Sim. A gente já está até agora. Temos um evento aí o final de semana todos juntos, até segunda-feira também. Então, ou seja, é a gente ir compartilhando esse conhecimento. A ideia nasceu no KenkoCast disso, doutora. É a gente trazer esse conhecimento de vocês, compartilhar, para que as pessoas tenham isso como um banco de dados, venham tirar informações, venham escutar essa experiência. E também vai ficar todos os contatos aqui, alguém que queira conhecer os teus cursos, a tua formação dentro da área, né? É a maior e mais antiga escola de formação do Espírito Santo, é a Vida Ativa do nosso querido casal Zé Machado e a doutora Karine Simões. Obrigado mais uma vez, então, Karine. Suas considerações finais. Obrigado. Muito obrigada. Fico muito feliz. Tá ótimo. Então, esperamos você para uma próxima, então. Tá bom? Se Deus quiser. Fechado.